Seja com todos. Amém. Eu preparei nessa noite, como está aqui no quadro, o tema Adquira Conhecimento. Amém. Eu trouxe essa palavra, principalmente pensando, as pessoas aí fora, eu sempre vejo as pessoas comentando, estamos chegando a mais uma virada de ano, encerrando mais um ciclo. Quais são os seus planos para o ano vindouro, Muitas pessoas perguntam quais os seus planos para o ano de 2024. O meu particular é adquirir conhecimento. Mas todo tipo de conhecimento, 2023, graças a Deus, foi um ano onde a minha vida teve uma mudança drástica, Os irmãos sabem como eu era, eu fiz minha cirurgia, correu tudo bem, eu consegui melhorar minha saúde. Foi o primeiro ano que eu pude estar aqui em cima do púlpito, trazendo a palavra para os irmãos. E em 2024 eu espero melhorar cada vez mais isso. Mas pensando de que forma, adquirindo mais conhecimento. Tem uma palavra também que eu queria trazer aqui, Provérbios capítulo 16, versículo 9. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os seus passos. Esse versículo, meus irmãos, eu vejo que ele é muito importante, porque por mais que nós planejamos tudo aquilo que nós queremos, muitas vezes a gente planeja durante o ano, esse ano eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou fazer uma poupança, eu vou trocar de carro, ou eu vou fazer uma viagem, mas muitas vezes os planos de Deus para nós não são os mesmos que nós. Mas de uma coisa é certa, meus irmãos, os planos de Deus sempre estão junto conosco quando nós decidimos estar na casa do Senhor. Quando nossos planos são cada vez mais nos dedicarmos à palavra de Deus, cada vez mais nos dedicarmos à igreja. Eu vejo isso, meus irmãos, por muitos motivos, Eu sempre tive muita vergonha, muito medo de estar aqui na frente, Eu ainda tenho isso, eu ainda luto com isso sempre que eu venho aqui para frente trazer a palavra para os irmãos. Às vezes eu esqueço palavras, às vezes eu gaguejo um pouco, e às vezes eu confundo um pouco na leitura. Os irmãos, peço sempre que os irmãos até me perdoem por isso, mas é porque às vezes bate aquele nervosismo, Eu, como um simples ser humano, às vezes que eu estou agora no meio de dois pastores aqui, duas pessoas super entendedoras da palavra, bate um certo nervosismo a gente acabar falando alguma coisa que não deveria ou trazer uma informação errada. Mas eu sempre peço a Deus para que Ele possa me dar sabedoria, o conhecimento da palavra. Por isso mesmo que eu sempre que eu posso, às vezes eu estou na minha casa, às vezes eu estou no trabalho, sempre que às vezes me sobra um tempinho ali na hora do almoço, eu paro, faço uma leitura, para tentar adquirir cada vez mais conhecimento. E muitas vezes, eu até estava comentando com o pastor Antônio, semana passada, semana retrasada, não me recordo bem, que eu tinha feito um plano que até o fim da minha vida eu gostaria de ler 1000 livros, irmãos. Eu falei, não, eu quero adquirir cada vez mais conhecimento. E para isso, eu acho que a forma mais fácil, pelo menos para mim, é lendo. Eu creio que muita gente não gosta de ler, muita gente gosta de ouvir, mas para mim a forma mais fácil de adquirir conhecimento é a leitura. Então eu fiz um plano, Eu falei, não, de agora até o fim da minha vida eu quero ler 1000 livros. E eu estou batalhando para isso, para adquirir esse conhecimento, E muitas vezes eu vejo que as pessoas sempre falam para mim, eu quero fazer tal coisa, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, e muitas vezes elas pedem ao Senhor, oram, pedem tudo, mas às vezes eu vejo que falta uma atitude das pessoas. Ontem o Diácono Antônio pregou aqui e ele trouxe um versículo que eu acho que mostra muito bem isso, que é Salmos capítulo 27, versículo 4. Lá diz, uma coisa peço ao Senhor e buscarei. Essa palavra, e buscarei, para mim é muito importante, porque muitas vezes o
como eu agia na minha vida, né? Eu falava, meu Deus, eu quero poder pregar, eu quero poder subir no púlpito e trazer a palavra, mas eu nunca tive atitude de pedir, às vezes de parar mesmo, escrever uma pregação. Eu sempre vi que eu era capaz disso, mas meu problema era, eu não buscava, eu só pedia. Existem coisas, meus irmãos, que Deus faz por nós, milhares de coisas, mas existem coisas que só cabem a nós. Se nós não tomarmos a atitude de fazer algo, Deus não vai colocar na nossa vida. Como eu já trouxe aqui algumas vezes, às vezes a pessoa está procurando emprego. Aliás, ela quer trabalhar, né? Está pedindo a Deus por emprego, mas ela não procura. Fica um pouco complicado dela encontrar, né? Às vezes a pessoa fala, meu Deus, eu quero um emprego, eu quero trabalhar, mas não tem um currículo pronto, não vai. Esses dias, até eu mandei mensagem para o Luiz Miguel, falei, Luiz, me manda um currículo seu aqui rápido, que aqui na empresa está pegando, está precisando de gente, que trabalha na redondeza aqui, como ele mora perto da empresa também. Em 5 minutos ele mandou um currículo. Entreguei na empresa, graças a Deus fiz entrevista lá, espero que dê certo, os irmãos conseguem segurar por ele. E fé em Deus vai dar certo, viu, irmão Luiz? Vai dar certo. Porque eu digo isso, meus irmãos, porque eu já cheguei para pessoas, muitas vezes, que falam, lá na sua empresa que você trabalha, tá pegando, eu falo, me passa um currículo. Nunca chegou na minha mão. Às vezes a pessoa, hoje a gente tem a facilidade do celular, né? Às vezes a gente manda uma mensagem para a pessoa, manda um currículo seu aqui, tá pegando gente aqui onde eu trabalho. E a pessoa simplesmente não manda. Cadê a atitude dessa pessoa de ir atrás do que ela deseja? Por mais que nós planejamos as coisas, eu quero planejar isso, eu quero planejar aquilo. Mesmo que Deus nos empurre para aquilo, se nós não tomarmos uma atitude, isso nunca vai acontecer, nunca dará certo. Tudo precisa de um passo nosso. Aí, voltando à parte anterior, eu sempre paro e penso, né? Meu Deus, será que eu estou pronto para isso? E a resposta que eu tinha para mim, irmãos, era o sim. Mas o meu medo, a minha vergonha não me deixava vir à frente. E graças a Deus eu tive exemplos maravilhosos. O irmão Luiz Miguel está aqui, o Matheus não veio hoje, mas 2 irmãos bem mais novos do que eu, né, que tinham acabado de descer nas águas, já tinham começado. Eu fico aqui na cabeça, meu Deus, mas será que é para mim? O irmão Lucas chegou em mim um dia e falou, o dia que você quiser pregar, você só me fala, hein? Aí eu, poxa, mas será que não é para mim? Aí hoje eu fico pensando, né? O que mais eu queria? Será que eu queria chegar um dia aqui e meu nome tá lá já? Faltava só eu dar um passo para frente, né, meus irmãos? E isso eu quero voltar para os irmãos também. Qual é o seu plano para 2024? O que você deseja adquirir nesse ano? Eu digo para os irmãos, se não me engano, eu acho que até o pastor Joel trouxe uma palavra aqui uma vez. Ele disse o seguinte, é uma palavra antiga, se não me engano, de um filósofo, não tenho certeza, talvez o Joel vai se lembrar. O conhecimento, o aprendizado de tudo que você pode ter é o mais precioso, porque dele, ele não pode ser tirado de você. Ninguém pode tirar o seu conhecimento. E isso, meus irmãos, é uma coisa maravilhosa. Às vezes a gente escuta hinos maravilhosos, a gente ouve palavras maravilhosas, e de tudo isso a gente vai adquirindo
um pouco de conhecimento. Quanto mais a casa de Deus nós vemos, nós adquirimos mais conhecimento. Quando nós estudamos a lição aqui, que é passada para a gente adquire cada vez mais conhecimento. E esse conhecimento a gente tem que passar para outras pessoas lá fora também. A gente não pode adquirir esse conhecimento e simplesmente ficar para a gente tem que passar para outras pessoas, né? Eu estava já pensando nesse plano que eu fiz, né, eu quero ler 1000 livros. Se eu parar para pensar aqui, só a Bíblia já são 66 livros. Olha que maravilha. Eu lendo esse pequeno livro, né? Digamos assim, eu tenho uma Bíblia bem fininha. Isso aqui são 66 livros. E não é qualquer 66 livros. São 66 livros da Palavra de Deus. É a Palavra de Deus que está aqui, meus irmãos. Não tem nada mais maravilhoso do que isso. E às vezes, meus irmãos, nós devemos também adquirir a palavra do Senhor de outras formas. Eu trouxe aqui 2 livros que eu estou lendo. Um eu já li e outro eu estou lendo. Os dois do mesmo escritor. Não sei se os irmãos já ouviram falar de um escritor chamado C.S. Lewis. Eu não sei se os irmãos conhecem. C.S. Lewis é um britânico. Ele ficou muito conhecido por ser filósofo. Na época dele, ele era filósofo, ele era músico, era escritor. E ele escreveu vários livros de sucesso. Eu creio que um dos mais conhecidos no meio cristão é o Cristianismo Puro e Simples. Inclusive o irmão Luiz Miguel também já leu. Ele até deu uma cópia para o pastor Antônio, estava me contando esses dias. Eu tenho dele esse livro aqui, né? É um livrinho de bolso, super simples. C.S. Lewis, Como Ser um Cristão. É um excelente livro, porque além de ser um livro de leitura simples, ele é um livro de bolso, um livro pequeno, um livro muitas vezes para você abrir ali no ônibus, ir ao trabalho, fazer uma leitura rápida de um capítulo. E ele é um livro bem gostoso de se ler. É uma forma diferente de nós também adquirirmos a palavra de Deus, de nós também de nós absorvermos, adquirirmos esse conhecimento para nós. Muitos conhecem C.S. Lewis que ele escreveu esse livro aqui. É um livro um pouco grande, inclusive esse foi o primeiro livro que eu li na vida. É o primeiro livro que eu tive vontade de ler, eu achei ele curioso, peguei na biblioteca e li. As Crônicas de Nárnia. Muitas pessoas não sabem, mas esse livro ele foi escrito por C.S. Lewis para ensinar a palavra de Deus para crianças. Lógico, ele foi escrito nos anos 40, é um livro bem antigo. Se eu não me engano, aqui são 7 livros, é uma coletânea. Ele escreveu esse livro de 1939 a 1961. Esse livro ele conta várias histórias, mas a principal é a história do leão, que ele praticamente está em todos os livros. Esse leão, ele simboliza Jesus Cristo. Ele simboliza Deus para nós. Inclusive tem uma passagem que eu acho muito interessante desse livro, que uma garotinha, ele conta, acho que eu tenho que fazer primeiro a sinopse do livro, talvez os irmãos conheçam, ele já até viram o filme. Basicamente, eles são 4 crianças que são levadas a um mundo de fantasia, da qual existe um leão que está tentando derrotar uma feiticeira e essas crianças têm que ajudá-lo. E já no final de um dos livros, que é o Leão Feiticeiro do Guarda-Roupa, a menina mais nova pergunta para ele: vem cá, será que eu vou voltar a te ver novamente? Ele diz: sim, nós voltaremos a se ver novamente. E ela pergunta: você não pode ir ao meu mundo? E o leão responde: eu estou no seu mundo, só que no seu mundo eu não tenho essa forma. No seu mundo você precisa aprender a me encontrar de uma outra forma. Se você buscar por mim, eu estarei lá com você, te ajudando e te protegendo. Você só não está me enxergando, mas a minha presença você sentirá. Esse livro, irmãos, por mais que ele seja um livro lá nos anos 40 voltados para crianças, hoje em dia ele é praticamente um livro adulto, Mas ele é um livro muito bom, porque ele traz uma fábula bem diferente, mas que ao mesmo tempo com os ensinamentos cristãos dentro dele. E é um livro que na primeira vez que eu li, eu não imaginava.
Tanto que eu acho que o maior sucesso que esse livro teve foi fora da igreja, foi fora do mundo cristão. Tanto que quando eu li, eu não tinha ideia. Só que daí, aos poucos, eu fui gostando, fui lendo sobre o escritor, fui vendo outros livros dele, vi a sinopse, vi algumas pessoas explicando o livro, e faz muito sentido isso. Né? Nada mais é do que um livro para tentar ensinar crianças, para tentar ensinar ali o público juvenil sobre a palavra de Deus. Isso é maravilhoso, porque muitas vezes a gente, por mais que a gente pegue a Bíblia e leia, muitas vezes a gente não tem o conhecimento, o discernimento para entender o que está escrito ali muitas vezes. E esse livro, esses livros, né, no geral, é maravilhoso, muitas vezes, não somente desse escritor, mas se você for em livrarias evangélicas, por exemplo, livrarias do mundo gospel, a gente consegue encontrar vários livros para nós adquirirmos esse conhecimento. E até eu trouxe aqui também mais alguns versículos para ler para os irmãos. Lá em Provérbios, capítulo 19, versículo 2, diz assim: assim também fica a alma sem conhecimento, o que não é bom, que se apressa com seus pés peca. Ou seja, nós temos que adquirir um conhecimento, meus irmãos, para nós nos livrarmos do pecado, para nós pararmos de pecar. Porque por mais que muitas vezes a gente não saiba o que está fazendo, muitas vezes a gente está pecando, a gente está errando. E a gente precisa do conhecimento para isso. Então eu quero dizer aos irmãos, nesse ano que está entrando agora, seria bom nós nos dirigíssemos mais à leitura, à palavra de Deus. Para que, se 2023 foi um ano abençoado para todos nós, eu creio que foi, que 2024 seja melhor. Esse ano, eu lembro que até junho, julho, nós os músicos aqui, não estávamos tão reunidos assim. Não tínhamos reunidos tanto para ensaiar, até para sair, para conversar. E de lá para cá a gente se reuniu muito mais vezes. A gente tem vindo à igreja mais vezes. Eu espero realmente que em 2024 isso aumente, isso melhore. Como a gente fez aquela reunião aqui, os ensaios não é só para gente. Para qualquer irmão que quiser, muitas vezes, eu quero cantar um hino que eu vi, tem como a gente ensaiar? Tem, irmãos, vamos marcar um ensaio. Mande vindo pra gente, vamos vir, porque isso engrandece cada vez mais. Não somente a nós, mas engrandece ao Espírito Santo. O Espírito Santo que está em nós sempre vai se alegrar, irmãos, quando nós estivermos juntos na igreja. Mesmo, a gente, muitas vezes a gente se reúne no culto de manhã, no sábado de manhã, no culto do sábado à noite, no culto de domingo, mas nada impede a gente vir aqui numa sexta-feira ensaiar, a gente está aqui no sábado à tarde, a gente fazer uma visita no irmão no sábado, no domingo. Nós, como cristãos, nós temos que estar cada vez mais unidos. Muitas vezes eu vejo as pessoas lá fora, até brinquei isso aqui já uma vez, a palavra do povo a voz do povo é a voz de Deus. Não, irmãos, a voz de Deus está aqui dentro, está dentro da igreja, está dentro da Bíblia. O conhecimento, irmãos, muitas vezes não vem para nós sozinho. Muitas vezes nós precisamos de outras pessoas para passar o conhecimento. Porque muitas vezes eu sei uma coisa que os irmãos não sabem. Muitas vezes o pastor Antônio aqui ele entende muito sobre saúde, eu entendo sobre economia, o irmão Joel sobre matemática, e por aí vai, o Lucas também sobre saúde, exercícios, e cada um entende muito sobre uma coisa, e a gente só consegue trocar esse tipo de conhecimento reunido. E a gente tem que absorver esse conhecimento uns dos outros, para que a gente se engrandeça cada vez mais, para que a gente possa estar na casa de Deus, e não ser somente um irmão que fica só o culto inteiro sentado. Para que chegue lá fora, as pessoas vejam em nós o Espírito Santo também. Para que lá fora nós possamos pregar a palavra de Deus para outras pessoas. E muitas vezes eu vejo que isso falta muitas vezes nos filhos, né? Falta muitas vezes em nós. Eu vejo, às vezes no meu trabalho, algumas pessoas que são cristãs e se a gente não pergunta para elas, a gente nunca vai saber. Porque se as pessoas falam, vamos no bar, ela fala, vamos ir aonde? Vamos, para todo lugar que você vai, ela está no meio de gente que não engrandece em nada. Se está no meio de um assunto ruim, ela está falando. Se a pessoa tem rede social, você entra na rede social dela, não tem nada de crente lá, não tem nada de cristão lá. Aí a gente começa a ver isso, e como isso vai nos engrandecer?
Como isso vai nos dar conhecimento para que nós cresçamos na palavra de Deus, para que nós entendamos mais a palavra de Deus. Como nós vamos pregar com uma pessoa lá fora, falar para ela, olha, não sente na roda dos escarnecedores, sendo que todo o tempo nós estamos nela. Todo o tempo nós estamos em más companhias. Nós não podemos ser assim, irmãos. Infelizmente, nós não podemos ser assim. Muitas vezes a palavra de Deus, ela nos ensina e nós vamos ao contrário dela. Porque muitas vezes o conhecimento entra por um ouvido e infelizmente sai pelo outro. A gente não pode ter esse tipo de atitude, a gente tem que guardar o conhecimento cada vez mais. Para terminar a palavra que eu trouxe nessa noite, gostaria de fazer mais duas leituras. Uma no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 12. Porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro, mas a excelência da sabedoria é que dá vida ao seu possuidor. E mais uma palavra também aqui no livro de Provérbios também, só que dessa vez Provérbios 24, capítulo 3, capítulo 4. Como a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma, e pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Irmãos, o conhecimento da palavra de Deus é algo maravilhoso. Que em 2024 nós possamos planejar nossas vidas para que nós possamos crescer em outras áreas, seja as pessoas que têm seus relacionamentos, seja no trabalho, seja estudando, fazendo um curso, fazendo ali a sua graduação, mas também possamos estudar a palavra de Deus, para que nós possamos sempre estar crescendo na sua palavra. Eu agradeço a oportunidade que me foi dada. Também gostaria de pedir aos irmãos de antemão que sempre que orarem, lembrem de mim, para que eu possa cada vez mais também estar adquirindo esse conhecimento. Porque não só para os irmãos tem que adquirir isso, mas eu também quero adquirir esse conhecimento cada vez mais.